seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Fala Mestre. E abrir aqui para você que o objetivo desse Fala Mestre é contribuir para que você seja seguida, seja seguido como um mestre dentro da sua organização. Os seus seguidores, os seus liderados desejam olhar para você e se referenciar como um mestre. Então aqui você está com Fala Mestre, somos nós. Seja muito bem-vinda, bem-vindo mais uma vez. E a gente vai falar hoje sobre uma liderança de resultados, olhando para o final de 2022, um ano bastante desafiador e que já deixa, bem claro as mensagens para 2023, que não será muito diferente. E quando a gente olha para a nossa vida, também não foi diferente. Então, falar de liderança de resultados, para mim, faz todo sentido e eu quero que você curta, aproveite e compartilhe esse nosso conteúdo. Fala, Alcione, beleza? Tudo bem? Falando um pouco sobre liderança, você consegue dizer para a gente quais os principais aspectos dela ligado diretamente aos resultados? Hoje, talvez o desafio mais urgente de um líder é conseguir equilibrar um mundo que se tornou mais complexo, muito mais desafiador. A gente já viveu, num passado recente, siglas que traziam essas transformações, seja pela urgência, pelo significado humano, seja pela transformação digital, ou qualquer um que seja o tema, mas nunca deixou de colocar para a liderança um momento onde ele precisou considerar uma complexidade maior. Então, o que eu percebo, o que eu vivo nas organizações que eu trabalho, nos conteúdos que a gente digere, seja no Brasil ou fora dele, é que o ponto inicial de todo um ano, um projeto, um dia, é o alinhamento de expectativas. A gente percebe muitas empresas hoje vivendo dentro do mesmo nível hierárquico situações bastante distantes de expectativas e realidades, onde um líder não conhece muitas vezes a real realidade, Parece meio louco isso, qual é a real realidade desse liderado? E por não conhecer, a expectativa é diferente do que pode ser feito naquele momento com os recursos disponíveis, com a capacidade daquela liderança. E olhando para as organizações que entregam bons resultados e as que deixam resultado na mesa, ou seja, no mercado, que entrega para o concorrente, que não captura dentro daquela estratégia ou dos desafios que tinham, é porque as expectativas não foram alinhadas. E aonde está a sacada de alinhar a expectativa? É definir quais são as necessidades para atingir aquele objetivo. Ou seja, se você tem uma expectativa alta comigo e não está alinhado comigo, ao ter expectativa alta, quais são as necessidades essenciais para que essa expectativa seja atendida? Você fala disso daí como se a gente também pegasse e conseguisse transformar não só a liderança, mas também humanizar a integração do líder e do seu liderado, Trazer ele mais para perto de ti. E eu acho que essa questão funciona bastante até às vezes com feedback, Você chegar pro seu liderado, vamos conversar um pouquinho rapidinho aqui e tal, olha, eu acho que você está acertando muito nesse ponto, eu acho que aqui você pode melhorar. E como que a gente pode observar isso como líder, entendeu? Tipo, por exemplo, chegar para o funcionário e falar assim, entender quais são as pretensões dele também internamente na empresa, se você se vê aqui a longo prazo, como que a gente pode... Porque essas coisas acontecem bastante, Eu acho que seria importante sempre ter um feedback, eu sempre defendi bastante essa questão do feedback, para que a pessoa se sinta confortável também em ter essa abertura para chegar ao seu líder e falar, olha, é o seguinte, está acontecendo isso e isso, acho que a gente pode melhorar nisso e tal. Você acha que funcionaria isso, assim? Funciona melhor isso? Esse ano de 2022 foi um ano em que em todos os meus clientes, eu estive muito próximo de entender a média liderança e conviver com a média liderança. E a média liderança talvez seja a mais desafiadora dentro da organização, porque ela tem que primeiro lidar consigo, consigo mesma, ou seja, se a gente olhar o pipeline da liderança, de Jean Charan, ele traz a liderança de si, do outro e líder de líderes, A média liderança, ela recebe os desafios de quem está fazendo mais o lado estratégico da empresa, ela tem um papel tático operacional e ela tem seus liderados para serem compreendidos, apoiados, desenvolvidos.
E, logicamente, acompanhados e cobrados. Sim. Nesse ambiente, quando você traz essa questão, parece ser básica, né? Poxa, feedback é básico, saber como o meu liderado está, o que ele precisa, parece ser básico. Mas toda vez que você tem algo que parece básico, mas que é feito em pouca escala e quando feito num formato inadequado, você acaba deixando aquilo como algo realmente distante, vivendo como algo distante. Então, deixa eu trazer fatos reais, recentes, né? Quando eu me aproximo da média liderança e fico convivendo um bom tempo. Né? Lembrando sempre que uma liderança de resultados está associado a uma liderança com continuidade. Então, não adianta você estar de vez em quando próximo dos seus liderados. De vez em quando um feedback. Se você consegue organizar isso dentro do seu plano de trabalho, num calendário anual, onde o seu liderado sabe que 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, ele vai sentar contigo para conversar sobre como estou me sentindo, como foram as nossas expectativas, como são as nossas dificuldades, onde eu me sinto mais desafiado, onde eu estou colhendo grandes resultados. Então, no instante que eu fui para esse front, eu fui conversar com liderados e perguntar, escuta, me fala 2 coisas só. Uma delas, aqui você faz como líder e que você gosta muito. Você entende como uma característica diferencial sua. Essa é sua área de conforto. Poxa, quando eu estou fazendo isso, eu sinto que eu faço bem feito, meu liderado gosta, o resultado aparece. Mas pense e me fale também uma coisa que você não gosta muito em você. Você se conhece e a se autoanalisar, você percebe que poderia fazer diferente, você sente que te atrapalha e você reconhece isso. Quando eu fiz esse exercício em diferentes empresas, uma coisa me surpreendeu. Em percentuais diferentes, porque eu atendo empresas no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte do Brasil, então eu trabalho com culturas diferentes, com estágios de desenvolvimento diferentes também nas organizações e com ramos bastante distintos. Isso me dá, aspas, o privilégio, eu agradeço sempre por esse universo, de viver essa diversidade riquíssima. Então, voltando ao exemplo, quando eu olho para a média liderança, me aproximei e trago o resultado dessas 2 questões, né? Uma delas, que as pessoas gostam muito, é que eles gostam de coisa organizada, eles gostam de coisa bem feita, eles gostam de que a pressa, a urgência seja de fato a mesma que eles sentem. Entendi. Mas quando a gente entrou naquele lugar que tem um pouco mais de sombra, que não é tão gostoso, uma coisa me surpreendeu. Ao mesmo tempo que me alegra, porque tem um grau de consciência, né? E a consciência, como a gente já falou aqui, transforma a realidade, se a gente quiser. Porque qual é a declaração, né? Só para fechar. Sim. A declaração foi assim, eu não gosto muito do jeito que eu cobro meu time. Eu percebo que eu pego pesado demais. Eu sinto que nessa hora, se eu soubesse fazer diferente, olha a resposta, se eu soubesse fazer diferente. Quando eu ouço de alguém que me diz, se eu soubesse fazer diferente, mas não sei, gostaria, reconheço que faço de um jeito que não é adequado, ele está me dizendo, o meu líder não está me ajudando, o meu líder não sabe que eu me sinto assim, ele está distante de mim. E por ele não saber a minha realidade, as nossas expectativas não se cruzam, porque ele me cobra aqui, ele não sabe o que eu vivo aqui, para levar aqui embaixo na base de quem está fazendo o operacional intensamente. Então, essa pílula poderosíssima que diz assim, eu reconheço que eu não sei fazer, mas nesse momento ele se mostra vulnerável. E se essa liderança dele não consegue se aproximar de uma forma humana, como você fala, e abrir esse espaço protegido para que esse liderado possa dizer, olha, mestre, é o seguinte, eu pego pesado com o time porque o senhor me pressiona e o senhor está certo, o senhor quer resultado, nós precisamos de resultado. Só que fazer essa transposição, transformar essa pressão em algo que ajuda, eu não estou dando conta. Porque eu acabo pesando muito pesado pelo senso de urgência, pela pressão de resultado, pelo concorrente, pela ansiedade e pelas vezes a limitação do meu time no campo, esse resultado não vem. Então, uma liderança de resultados, ela está associada a esse conjunto mais complexo, que só ganha potência, uma certa área de desenvolvimento e conforto, quando esses 3 elementos estão mais próximos. Quem vai executar, cuidado pela média liderança,
E a alta liderança precisa reconhecer os 3 grandes fatores. Olha, isso é expectativa, isso é condição de trabalho, isso é necessidade de entrega. Né? Então, a minha expectativa é alta, as condições de trabalho estão dadas, tem estratégia, tem recursos, tem ferramentas, tem conteúdo, tem ensinamento. Os objetivos são passados, né? E aí eu entendo que os objetivos podem ter maior chance de ser atingidos, porque esse time que está aqui na grande operação, ele está sendo cuidado pelos 2 níveis que está acima dele, onde um deles, raramente ele tem acesso. Você coloca de uma maneira, do jeito que você colocou aqui, a gente já percebe que dentro dessa questão da liderança, através até de resultados e de aproximar a equipe, tanto dos liderados quanto aos seus líderes, a gente percebe que também tem o alinhamento da expectativa, né? Tem objetivos e as estratégias têm que ficar bem claros, e fora isso tem que ter uma comunicação bem eficaz diretamente com a sua equipe, né? Então a gente pega e cria esse mapeamento para poder funcionar tudo isso daí muito certinho, né? Eu acredito que você acha que isso seria, por exemplo, visando um pouco o cenário que a gente enfrentou nesses últimos 2 anos por conta de pandemia e tudo mais, você acha que isso foi fundamental para que empresas dessem mais certo, desempenhassem melhor e seus líderes conseguissem fazer com que suas equipes, mesmo remotas, conseguissem fazer uma entrega no momento tão delicado que a gente passou? Sim, eu acho que a complexidade ela se potencializou porque os nossos, salvo alguns setores da economia, né, que tiveram que estar essencialmente presencial, mas na grande maioria, mesmo quem servia esses setores que estavam obrigatoriamente presenciais pela essencialidade, eles tiveram barreiras de comunicação que não foram trabalhadas anteriormente, né? Ferramentas de comunicação que sequer eram admitidas como eficazes e por um determinado momento passou a ser a única. Sim. Então, esse é um aspecto da liderança de resultados, e tem um conceito que eu aprendi e gosto sempre de colocar nos momentos que a gente está falando de entrega, é que escassez não deveria ser uma situação pontual vivida. Escassez, você precisa ser consciente de utilizar como uma condição para alguns momentos de transformação. Eu tenho um cliente onde a gente tem um gasto sobre uma determinada operação muito elevado, fora do que a operação deveria gerar, porque a financeira não suporta. E eu acabei usando essa estratégia, onde simplesmente você elimina as outras condições. Nós não temos essa condição mais confortável. Nós não temos essa outra condição que ela é razoável, se a gente tivesse condição financeira. Entendi. O que a gente está falando é que nós não temos outra alternativa senão essa. Então, como viabilizar? Foi isso que a pandemia impôs para a gente. E a gente está aqui falando de uma liderança de resultados, porque nessa diversidade, né, você imagina o seguinte: nós estamos olhando para 2023 e falando, vamos alinhar expectativas do que a gente de fato precisa alcançar? Bacana. Vamos alinhar a expectativa como? Definindo os objetivos, e metas é a quantificação do objetivo. Então, poxa, você fala assim, eu, Alcione, né? Preciso perder 7 quilos. Certo. Né? Objetivo, reduzir peso. Meta, 7 quilos. Ações. Né? O que fazer, né? Como que eu vou traçar isso? Como é que eu desdobro, né, essa meta em submetas para que esse objetivo seja alcançado? O desenho estratégico, né? Como que eu vou atingir esse objetivo? Poxa, Alcione, nesse exemplo, né, olha, você precisa se alimentar melhor, você precisa incluir uma atividade física, você precisa ter outros hábitos. 3 submetas que vão atender essa meta que vai me levar aqui do objetivo. Alinhamento de expectativa entre líder, liderados, né, principalmente da média liderança e quem está na operação, faz com que a necessidade de uma comunicação constante, presente, né? Nós estamos no momento hoje de todos os meus clientes, e está sendo um trimestre super desafiador, acho que para todos nós, onde ao mesmo tempo que tem uma correria de entrega do ano, também em paralelo tem uma agenda preparando o ano seguinte. Sim. Né? Então, muitas empresas, por uma
uma renovação até no seu quadro de liderança, hoje precisa considerar a comunicação de forma muito mais intensa. Você imagine um líder em sua primeira experiência como liderança. O grau de ansiedade, o grau de pressão, uma certa insegurança, os medos que estão fazendo parte desse ambiente e de como ele se sente. Porque é desafiador também para ele, né? Um líder novo, né? É super desafiador. E ele, muitas vezes, reconhece que naquele ambiente, né, ele vai precisar ter outras ferramentas, porque talvez ele já conheça que a empresa, em algum momento, demonstrou para ele que não entrega essas condições, né? Então, eu tenho convidado as empresas, de fato, e os líderes que buscam resultados sustentáveis, que considerem essa diversidade. Certo. Eu tenho clientes, 3 em especial, que têm uma diversidade grande de faixa etária no seu quadro de liderança. E, por incrível que pareça, nesses últimos 4 meses, onde eu tenho me sentido melhor, com todo o respeito, é com a jovem liderança. Mas por que você fala da jovem liderança nesse caso? Porque está associado muito a resultado. Entendi. Está associado a recurso, está associado a propósito. Então, você imagina o seguinte, você tem uma área de recursos humanos onde você tem predominantemente pessoas jovens, que têm carreiras diferentes, origens diferentes, conhecimentos semelhantes pela faixa etária, tem uma ansiedade de fazer muito grande. O que uma liderança dessa precisa? Desafio. Sim. Não põe pressão porque não vai funcionar, põe desafio. Põe desafio e proximidade, comunicação, apoio. Esse conjunto faz com que expectativas são superadas, porque você vai criar ferramentas, você vai desenvolver pessoas, você vai estabelecer novos processos, você vai gerar confiança dentro da organização, porque no instante que você implanta, imagine um processo de seletivo interno. Olha, eu vou ter seleção de talentos internos. Certo. E ele é bem estruturado, é transparente, é claro. Você dá essa mensagem à organização de você melhora os resultados das pessoas, inconscientemente, porque uma pessoa que se vê dentro de uma organização onde ela tem processos, que está olhando para o futuro da vida dela, que considera avaliar aspectos principalmente de desenvolvimento técnico e emocional, fatalmente vai produzir, e quando eu falo fatalmente é no bom sentido, né? Vai produzir esse ambiente mais produtivo na jovem liderança. Ela tem muita vontade de entregar, muita vontade de produzir. Ela precisa de um ambiente, espaço para isso. Entendi. Aí você falando disso, vamos preparar um corte aqui para a galera, falando um pouquinho sobre isso, a nova liderança. Uma pessoa que está assumindo agora, um exemplo, estou assumindo uma liderança, um cargo de liderança dentro da empresa onde eu trabalho. O que você acha mais importante nesse momento para o desenvolvimento dele como um novo líder? Seria ele ter uma boa liderança ou a performance, ou alinhar a expectativa de um com o outro? A boa liderança e a performance para que ele possa motivar também a equipe dele. Uma pessoa que está começando agora, por exemplo. Essa realidade de, eu estou assumindo uma função agora, eu cheguei lá, e esse chegar lá para uma maratona significa, olha, você chegou lá e agora você vai começar a correr. Né? Você treinou até agora você vai começar a correr de verdade. Então, esse aspecto de ser mais flexível ajuda muito a nova liderança. Porque ele tem que se conscientizar de que, olha, embora eu tenha chego na minha primeira liderança, há pouco tempo eu assumi a posição de líder, eu estou justamente nesse início. Então, eu ainda estou numa fase de muito absorver cultura, conhecimento, ferramentas, comportamentos. Como é que funciona no andar de cima lá da liderança, que eu antes não via, agora eu faço parte? Deixa eu conhecer como é que é isso, porque se a pessoa chega e já quer colocar suas características em ação, ela vai quebrar esse espaço, ela vai prejudicar esse momento. Ontem eu tive uma notícia, um dos clientes que eu trabalhei a tarde toda, um jovem líder que foi convidado, ele estava indo muito bem no departamento, ele foi convidado para assumir num outro departamento uma perspectiva de carreira muito melhor. Primeiro, promovido precipitadamente.
Bate aquela insegurança maior, né? E a pessoa entrou nesse ambiente e foi logo colocando suas características em ação. E ali o ambiente falou, pô, peraí, essa pessoa sequer procurou entender como é que a gente funciona aqui. Essa pessoa sequer sentou e conversou para, olha, nós temos essas dificuldades, tudo bem, a expectativa está alta, mas as ferramentas ainda não estão prontas, então a gente precisa primeiro organizar isso aqui, porque sem organizar isso aqui não adianta o senhor chegar e já vai, né? Já jogando metas e assim, agora, assim. E rompeu, perdeu a oportunidade, porque esse primeiro passo da liderança significa que você vai mandar. Certo. Não significa que você chegou na primeira liderança e vai mandar. Você vai desenvolver, você vai cuidar. Desenvolver o quê? Um ambiente onde você consiga trabalhar todos os recursos ali disponíveis, que você comece a perceber quem que precisa de desafio, quem precisa de atenção, quem tem vida própria. Uma equipe é formada por uma diversidade de pessoas que têm capacidades diferentes. Fulano, eu sei que eu consigo deixar aqui, ele vai me entregar. Perfeito. Esse daqui eu preciso acompanhar mais de perto. Perfeito. Agora, se você entrar na teoria e perguntar isso para um líder, ele vai te dizer, ele reconhece que tem a diversidade. Pegue o mesmo líder e vai ver como ele atua. Ele não atua de forma diferente. Ele trata os diferentes tudo igual. E aí o resultado não vem. Então essa característica, né, esses ingredientes que fazem da primeira liderança uma liderança mais próspera, que tem uma jornada mais promissora, Sim. É essa que não se veste do poder logo que assume. Ela se veste da responsabilidade, é diferente. Eu sou responsável por você, eu sou responsável por 12 pessoas, por 3 pessoas, por 50 pessoas nessa minha nova missão. E ao se vestir da responsabilidade, eu tenho que respeitar as características do grupo. Olhando para as expectativas que tem sobre nós, compartilhando essas expectativas, a organização espera isso da gente. Deixar claro os objetivos, eu percebo né? Quanto vocês têm sofrido aqui, porque muitas vezes uma jovem liderança pega um departamento assim, pega uma área assim, pega uma unidade assim. E eu reconheço que não tem sido fácil para vocês aqui. Eu estou sendo responsável e respeitoso. Agora, aonde a gente quer chegar? A gente quer ficar sofrendo nesse ambiente ou a gente quer produzir algo que... E aí ele começa a construir um ambiente onde as pessoas... Poxa, esse cara tem uma conversa diferente. Esse cara pode, né? Esse cara já me dá espaço, já me dá uma vontade de dizer, já me dá uma vontade de fazer, porque não tem mais aquele ser aqui que, sabe, controlava, determinava, julgava do ponto de vista de que você não faz isso, tem que fazer aquilo, né? Você traz para o lado volta até para o lado da uma comunicação clara, né, com a sua equipe, né? E nesse caso, às vezes acontece essa liderança, que nem você citou do caso aqui do recente que aconteceu, do líder assumir muito prematuro um cargo de liderança numa outra área e chegou já em ponto. Você acha que isso aí se relaciona também diretamente com a pressão interna que ele está sentindo? Que ele não soube separar um pouco as coisas, assim? Você acha que rola aquela tensão, puta, sou muito novo, e aí eu acho que, além disso, sou muito novo, eu preciso entregar para a empresa que eles estão enxergando, é a oportunidade da minha vida, talvez, e aí a pessoa perde a mão porque ela se sabota também, porque ela se pressiona por enxergar uma pressão que às vezes nem existia. Você acha que isso atrapalha muito, então, essa nova liderança, às vezes? Atrapalha, mas às vezes esse ambiente não é produzido por ele, ou este movimento, né, que ele conquistou por algum mérito ou alguns méritos, nem sempre é dito isso para ele, né, ou para ela. Então, o que a gente recomenda quando a gente busca uma liderança de resultado, e aqui a gente está falando das experiências dessa primeira liderança, eu vivi uma experiência assim, de muito impacto na minha jornada de líder, onde foi o momento que eu mudei realmente de um negócio que eu liderava, que tinha, eu imagino, em ordem de grandeza, peso 1 para peso 9 do total da organização. Nossa. E ao receber a notícia, claro, eu fiquei super feliz. Ampliou tudo, o número de liderados, responsabilidade de faturamento, pressão do mercado, número de clientes, importância dessa empresa dentro da estratégia do cliente. Então, tudo isso sempre ficou. E aquilo dentro de mim, por 24 horas, ganhou um espaço assim, gigante, de gratidão, de realização, de felicidade.
Mas passadas 24 horas, eu me conectei com a realidade e eu fui lá falar com o presidente. E eu quis saber dele quais eram as expectativas. Por que é que o senhor me colocou nessa posição? Qual é a sua expectativa? E ele me disse duas. Ele falou, senhor, eu tenho acompanhado os seus resultados. Caramba. E isso me fez concluir com a área de recursos humanos e a nossa análise de quem colocar nessa posição no seu nome. Então, isso você sabe fazer, a gente quer que você continue fazendo. Mas tem duas coisas nessa posição que você está assumindo que a gente quer que você faça. E a gente sabe que você sabe fazer, que são as seguintes. A gente quer que esse seu negócio que você está assumindo agora seja eliminado as informalidades. Tudo que for informalidade que tem nesse departamento, que isso é identificado pelas nossas auditorias, etc., seja tratado por você com profissionalismo. Ponto 1. Expectativa 2, você acabe com o protecionismo e paternalismo. Que a sua área deixe de ser um filtro e se abra para a organização, para que as outras áreas possam chegar até a sua área, compartilhar, conhecer, integrar, te dizer o que afeta e o que não afeta. O restante você sabe fazer, a gente já sabe. Quando você sai de uma reunião dessas, volta para a sua sala, volta para o seu time, você está preparada para chamar o seu time direto e estabelecer as expectativas da organização ditas pelo presidente que te levou a esse posto. Então, quando a gente fala de liderança de resultados e está insistindo aqui para que haja o alinhamento de expectativas, para que isso defina os objetivos a serem alcançados e que isso intensamente, a comunicação esteja presente, trabalhada, desenvolvida, compreendida, que são às vezes mensagens, canais e conteúdos diferentes para públicos diferentes. Essa é a riqueza da comunicação que vai para a organização. Aí você começa a produzir esse ambiente que respeita, responsabiliza e realiza. O ambiente de resultado tem respeito em primeiro lugar, tem responsabilidade e tem realização. Isso não se faz com uma liderança que não estabelece expectativas, objetivos e que não se comunica, não está presente. A gente está falando de uma transição de poder, transição de ano, transição de país. A gente está vendo um mundo sofrendo as angústias de lideranças mal estabelecidas, mal empoderadas. E que afeta diretamente, né? Toda a organização, que extrapola a porta da organização, que vai para a sociedade, que chega nas famílias e que desestabiliza relacionamentos, etc. Então, se dá consciência de que a amplitude do líder deixou de ser o escopo exclusivo do seu departamento, que se estabelece em todas as dimensões diretas e indiretas. Sem responsabilidade, sem respeito e sem realização, não há sustentação de organizações, de países, de famílias, de líderes, de liderados, não há. Não há. É chegada a hora de estabelecer que a responsabilidade de um líder está acima do ser humano, está na entidade que empodera, cuida de pessoas e que precisa ser respeitado, organizado, trabalhado, desenvolvido, né? O ser humano não precisa de controle, o ser humano precisa de espaço, precisa de incentivo, precisa de proteção, precisa de ferramentas, precisa de cuidado, não precisa de punição. E sentir que ele faz parte ali, né, de todo esse processo, né? Porque às vezes a pessoa se sente coagida ou se sente, tipo, só fala com fulano, não sei o que, se sente até excluída, às vezes, nesse ponto, né? De o líder, tipo, perceber às vezes que por exemplo, já ouvi, tipo, da boca de um conhecido meu, que uma vez ele, quando ele conhece a equipe, né? Ele chegou, falou bom dia, virou para uma pessoa, falou bom dia da pessoa foi extremamente xoxo. Uhum. Aí ele passando assim, ele chegou para um dos liderados dele e falou assim, dá uma conversada com essa pessoa, que eu acho que ela não está muito bem não. Aí, beleza. Ele foi lá, sentou na mesa dele, essa pessoa foi lá, conversou e voltou para ele com o feedback. Realmente aconteceu isso e isso, tinha, acho que um caso de parente que não estava muito bem dentro da família,
falo, mas como que você percebeu isso? É o famoso perceber o ser humano com quem você está atuando ali internamente na empresa, né? Eu acho que isso te torna um bom líder e faz com que você, além de ser um bom líder, consiga melhorar o desempenho da sua equipe, porque fala, puta, ele está prestando atenção na gente. A gente não é só um mero, vamos pôr assim, um botão que ele só tem que... faz isso, faz aquilo. Não, ele está enxergando as pessoas e aí quando o líder tem essa percepção, acho que ele faz com que a engrenagem gire melhor, né? Dentro da empresa. Sim. Sim, quando você descreve isso, você está tocando simultaneamente em vários pontos e que hoje, assim, quando a gente traz isso para um ponto comum, a gente está falando da cultura daquela organização. A gente está falando da forma com que as pessoas fazem as coisas. E aí, fazer as coisas significa de como elas se relacionam, como elas administram objetivos, metas, recursos, relações. Então, você vê hoje relacionamento, seja de uma pessoa com outra pessoa, de uma pessoa com uma organização, de uma organização com seus inúmeros colaboradores. Quando você tem um desalinhamento importante entre como eu faço as coisas entre duas relações, entre duas partes, e isso tem dificuldade de ser alinhado, vai romper. Vai romper. Prejudica, né? Prejudica, sofre, né? Sofre e às vezes é sofrido para os dois lados. A organização gostaria que você reagisse diferente e você gostaria que a organização olhasse para você diferente. Mas o jeito de ser, o jeito de fazer, os valores são diferentes e aí isso, ao decorrer do tempo, tende a romper. E rompe de diversas maneiras. Às vezes a gente sai um da vida do outro. Às vezes a gente convive com isso, não faz de conta. Uhum. E às vezes as pessoas se demitem presente, que é a pior delas. Entendi. É quando a pessoa deixa de fazer o seu alto potencial, a sua maior plenitude de entrega, com as suas competências, com a sua capacidade, com os seus desejos, com os seus objetivos, aquilo que move realmente, que coloca a energia no ponto mais alto da sua relação e da sua produtividade, porque aquele ambiente não faz com que ela se sinta produtiva, respeitada, valorizada, mas como ela não tem coragem, às vezes, para ir para fora, romper a relação, Uhum. ou enfrentar isso e tentar mudar o ambiente, que realmente é mais desafiador, ela vai para a terceira posição, que é a pior. É confortável para ela, continua recebendo, faz de conta que está produzindo e tal, e a organização perde produtividade, perde o talento. Sim. E isso não desenvolve resultados numa qualidade de liderança, independente se ela é primeira experiência de liderança ou qual seja o grau e o nível de desenvolvimento. Tá, aí que nem você citou pra gente aqui a questão de quando você foi chamado diretamente pelo presidente da empresa, que ele falou que ele precisava de duas coisas de você e tal, que uma delas também, ele citou até das outras áreas se integrarem mais, né? Que eu acho que essa comunicação, você quebra, vamos pôr assim, a terceira parede, né? E aí começa você tem uma equipe bem afiada, bem alinhada com você mesmo, e aí permitir com que ela se integre com o restante da empresa. Eu acho que isso gera uma comunicação mais fluida internamente em geral, né? Vamos colocar assim de uma maneira geral, né? Uhum. E o quanto isso pode impactar diretamente ou indiretamente nos resultados? Ótima questão, porque eu tenho trabalhado nos meus clientes o desenvolvimento em que você não fique nas primeiras camadas da resposta. Sabe? Tá bom, então são essas duas expectativas que a organização tem comigo, né? Sim. Acabar com a informalidade, com essas coisas que faz de qualquer jeito, né? Registrado, enfim, cada um tem o seu espaço e com esse paternalismo, com esse potencial. Entendido, tá? E se eu já saio fazendo, eu estou ficando na primeira camada dessa conversa. O grau de consciência e reflexão que o líder precisa fazer, e aí eu quero destacar isso muito forte, por isso eu falei importante a pergunta, porque um líder, ele ou ela, tem que investir tempo em refletir.
Refletir sozinho primeiro. Ele com ele, ela com ela. Espera aí, essas duas expectativas que trouxeram para mim, seguindo o nosso exemplo, vivido na minha carreira, isso estava sendo praticado por quem mesmo? Entendi. Esse líder que deixou a posição. Mas espera aí, nesse ambiente não é só esse líder. Tinha muita gente. Sim. Liderados dele em primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, será que isso é cultura lá dentro desse time de mais de 5.000 pessoas? São reflexões importantes que vão preparar a sua entrada, né, nesse ambiente que tem essas características, para que estrategicamente você não se poste como ingênuo nessa história. Porque lá tem muitas pessoas, né, e esse foi a experiência vivida. O passo seguinte foi organizar, para que essas expectativas sejam cumpridas, atendidas, nós vamos ter que mudar um pouco as regras do jogo, concorda? Sim. Esse ambiente precisa passar por um novo nível de relacionamento, novas regras de convivência, novos processos estabelecidos, novos critérios, inclusive do código de ética e tudo mais. Então é uma mudança relevante, é uma mudança mais profunda, não pode ficar na primeira e na segunda camada. Isso precisa ser compartilhado com todo esse time, e eu, o líder maior dessa história, tenho que ter a consciência que eu estou me dirigindo a 50, 100 liderados, diretos e indiretos, numa primeira fala, consciente de que eu estou falando para pessoas que vão aderir ao meu chamado, que é o chamado da organização, certo. E tem aqueles que fazem parte do time do contra, que vão perder essa zona de conforto. Porque você concorda que trabalhar na informalidade e no paternalismo cria uma zona de conforto para um pequeno grupo privilegiado? Isso vai precisar ser quebrado para que esses objetivos sejam atingidos. Então, criar uma estratégia de, olha, de forma clara a gente está indo para lá, e ir para lá atende a organização que exige esses novos comportamentos. Então, eu trago aqui 8 relatórios de auditoria dos últimos 2 anos que não foram trabalhados. Fatos. Não leve, eu acho que tem que ser assim, não. Leva fatos. Para atender isso que a organização quer, são expectativas, vamos aos fatos. Então, do ponto de vista da performance, esses indicadores nós perdemos espaço para a concorrência e nós vamos ter que recuperar isso. Fatos, números, ingredientes. Nós temos 8 relatórios de auditoria que foram engavetados por esses comportamentos de paternalismo e informalidade que não atendiam às normas da empresa. Então, você entra num grau de maturidade, profundidade e consistência que um líder precisa oferecer ao seu desafio, e aí sim, né, eu trato isso com altíssima responsabilidade, respeito todo mundo que está na sala, e vocês só têm o direito de fazer a escolha de vocês, e assim, sobre esse novo regimento interno eu não funciono, porque eu gosto da informalidade, eu não preciso dar explicação para ninguém, eu posso fazer do meu jeito, e assim, eu promovo o que eu quero, porque eu, lá na minha filial, eu gosto dessas pessoas assim, e aí a informalidade e o paternalismo vão permanecer. Tanto que a gente viveu um processo seletivo robusto nos 6 meses iniciais desse desafio. Foi muito desgastante, foi muito desafiador, foi transformador para mim, porque eu tive noites e noites de reflexão. E o líder tem que saber que vai ser assim. Você que é jovem, que está iniciando agora no seu caminho, na jornada de líder, saiba, a liderança é solitária, exige você fazer reflexões profundas, você com você mesmo, você com o ambiente, para depois você levar os seus liderados, a sua proposta de valor, o seu caminho de desenvolvimento coletivo, não o seu. O caminho coletivo da organização, que tem expectativas alinhadas a objetivos com metas claras, que vai exigir de você um plano de ação com comunicação robusta. Então, é esse o ambiente, esse o contexto. Interessante isso aí, mas vamos supor que nesse caso, que o líder não tem essa consciência de que ele precisa refletir sozinho, que nem você falou, já sai direto na camada 1, já sai dali, já sai fazendo, já vamos fazer isso aqui então, já vamos resolver. Porque tem aquelas pessoas também que acham que já tem que pegar, já cata tudo que cai no colo e já sai resolvendo para, vamos tirar da frente, vamos tirar da frente, vamos tirar da frente. Você acha que isso seria um tipo de liderança tóxica, ou dentro desse formato, às vezes, do líder não ter essa percepção de reflexão, chegar com os fatos,
para apresentar e chegar puxando mais para o eu acho, seria uma forma de controle tóxico para isso? Ela não é, mas ela se torna. Ela não é, ela pode não ter isso na sua intenção, mas pelo modelo praticado acaba se tornando num nível de, vamos chamar do nível tóxico que você está falando, mais moderado, mas sim se torna. Sim, se torna, porque quando a gente descreve esse ambiente e estabelece esses novos modos de fazer, que vai criar uma nova cultura naquela organização, naquele espaço, naquele departamento, nesse caso era todo o mercado interno da área comercial que eu estou falando, é uma nova cultura que vai se estabelecer nas unidades, nos mais de 5.000 colaboradores que faziam parte daquela área. Por quê? Porque as pessoas precisam saber por que é que você quer isso. Saber o porquê ajuda a identificar e entender as atitudes. Se você sai fazendo, as pessoas não sabem por que você está fazendo. Porque você não comunicou, você não deu visibilidade, você não mostrou os fatos. Então o grau de consciência não é o mesmo. Eu estou consciente que a organização quer isso, porque o presidente falou isso para mim, mas eu não falei para os meus liderados. Eu não compartilhei isso de forma comunicativa, de forma clara. Não teve aquela comunicação eficaz, né? Não teve, e aí você vai ficar com o teu porquê, mas por que o senhor está fazendo isso? Não falou nada, saiu da sala do presidente, logo assumiu aqui, assumiu a semana passada. Nem sabe como é que é a nossa realidade. Percebe? Quando a gente fala comunicação, não estou falando de um e-mail, do WhatsApp, de uma mensagem, estou falando de uma conversa robusta, profunda, clara, que define e estabelece, olha, para que recupere-se essa organização para os objetivos e expectativas que os acionistas, porque o presidente está representando acionistas. As organizações têm níveis diferentes, uma é limitada, a outra é individual. Eu estou falando de uma SA que tem milhares de interessados diretos e indiretos, os stakeholders envolvidos em toda essa organização. Então, por que é que isso está acontecendo? Por que é que essa atitude está sendo apresentada dessa forma? Por que esse grau de exigência veio agora e não veio durante os últimos 10 anos? A resposta, ou as respostas trazidas antecipadamente à pergunta, faz com que você alinhe o time. E é natural que o processo seletivo vai acontecer. Vai acontecer. Mas você vai ter certeza que muito mais que 80% de quem ficou contigo na jornada está alinhado ao propósito. A gente volta de novo naquilo que a gente estava conversando no começo, que é alinhamento das expectativas, né? Tudo. A gente fala de resultado, né? A gente fala de entrega de resultado, mas esse caminho, não que ele seja repetitivo, ele é obrigatório. É um ciclo, né? Que precisa ser feito, né? E aí, quando você faz isso, você conquista a confiança e isso faz com que produza um melhor resultado, né? Sim. E o melhor resultado, cada um na sua faixa. Sim. Cada um no seu momento, cada um na sua responsabilidade, cada um com a sua clareza de transformação, de até onde vai. Imagine que você recebe isso para o Brasil inteiro, e você é responsável por um estado. Você tem que levar essa transformação proporcional ao seu estado, mas se você não sabe por quê, como é que você vai levar? Você vai continuar levando o modelo antigo. Sim. Levando o modelo antigo. E aí você não vai para esse próximo estágio da organização. Não há uma reciclagem. Não tem inovação. Você vai ficar no modelo antigo até o momento que isso se rompe. Tem um raciocínio que eu faço com a vida que eu acho que é o momento da gente trazer para cá. A gente está falando de liderança de resultados e eu falo que eu estou no 3º turno. A vida é dividida em 4 turnos, né? Já que nós estamos aí mudando de presidente ou não sei. Mas a gente, provavelmente isso vai ter que cortar, né? Mas eu quero trazer para cá como que eu tenho vivido a minha vida, né? E eu divido a vida em 4 turnos. E o terceiro é aquele que a gente dorme, né? Sim, importante até, né? Você tem, assim, olhando metaforicamente, 3 turnos nessa vida. Então, o primeiro turno é onde você está se desenvolvendo, aprendendo, trazendo conteúdos para dentro de você, fazendo escolhas, né? Encontrando você com o seu propósito, com os seus objetivos, com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você quer realizar. Esse é o primeiro turno. O segundo turno é quando você vai colocar tudo isso em prática. É a sua altíssima produtividade, é seu grande poder de transformação.
É aquilo que você vai realizar, conquistar, ser promovido, construir, desenvolver, criar empresa, criar negócio, constituir família, ser mãe, ser pai. Você vai trazer isso tudo para o seu segundo turno. O terceiro turno da vida, que é o que eu estou, é quando você vai compartilhar, quando você vai potencializar toda essa maturidade, essa experiência, essa riqueza de ferramentas e recursos que você foi corajosamente enfrentando, desenvolvendo e criando na vida, para dormir em paz no quarto turno. E aí eu estou me relacionando com pessoas que estão em turnos diferentes. A pessoa está no terceiro turno da idade, mas está no primeiro turno da vida. Nossa. A pessoa está no segundo turno da vida, mas não acordou ainda, ou já está dormindo. A falta de coragem no líder, seja ele ou ela, faz com que ela não viva os 3 turnos da vida e, por consequência, não viverá o seu sono em paz. O que dá paz na noite de sono é ter certeza de que aquelas conexões que você construiu são saudáveis, levam o seu DNA, levam a sua capacidade de viver os 4 turnos da vida intensamente, porque se eu fui desafiado aqui na hora de fazer escolhas, etc., eu não tive medo de enfrentar as escolhas, eu fui testando até achar. E eu vivi isso na minha vida. Eu fiz 5 vestibulares para agronomia, eu sou filho de agricultor, eu achei que só roça era a minha vida. Eu vou ser agrônomo. Quando eu não tinha mais recurso para enfrentar o 6º vestibular, eu fui fazer o que tinha perto de casa. Era contabilidade e administração. Eu detesto contabilidade, né, para a alegria dos contadores, eu gasto tudo com eles, e investi em administração, porque era aquilo que por exclusão. E ali eu encontrei o meu sonho. E eu sou apaixonado por gestão, liderança, gente, negócio, resultado, transformação. É meu combustível, assim, é onde eu me renovo diariamente. Mas eu estava procurando. Sim. Eu tenho um filho de 24 anos que está procurando, né? Meu amado, né? Meu sucessor, como a gente olha para os nossos filhos, sucessor do quê? Da vida, mas na missão dele, no propósito dele. Os novos líderes, né? Os novos líderes. E é parte do sofrimento dele, mas é parte da tranquilidade minha. Ele é um cara bom, ele vai achar. Olha para o seu filho, se ele está procurando assim, fica tranquilo, ele vai achar. Se é uma pessoa do bem, vai achar. Porque faz parte daquele turno a gente encontrar o nosso caminho, o nosso propósito, aquilo que a gente gosta, para entrar no segundo turno, né? Abrir o estágio do segundo game e sair produzindo, transformando, etc. Para compartilhar no terceiro turno da vida e dormir em paz para sempre. O famoso você também começa a perceber, né? Eu acho que eu me encaixo um pouco nessa questão do segundo turno da vida, que é, tipo, sou formado em publicidade, e aí, ao longo do tempo, eu fui conhecendo aquilo que eu gostava, que é realmente minha paixão, que é foto, vídeo, edição, produção, essas coisas. Eu acho que é isso que dá o brilho. Aí eu falei, então, é com isso que eu tenho que buscar trabalhar. Uhum. E aí, hoje, eu encontro esse conforto. Sou um dos liderados de uma grande gestora, de uma grande líder, tá? Que até eu posso dizer que sou bem afortunado. Aliás, eu posso dizer que eu sempre tive bons líderes, né? Tem uma pessoa que eu considero um grande mestre mesmo de quando eu mudei para São Paulo, mas eu sempre passei isso para frente. Falei, se você não está feliz com o que você faz, experimente novas áreas dentro daquilo que você optou fazer. E dali você vai começar a ter uma noção do que eu não gosto disso, eu gosto disso. Isso aqui eu não sei, ainda não estou confortável com isso. Uhum. Mas é o famoso, além de você olhar para visar lá na frente um terceiro turno, um quarto turno onde você pode descansar, deitar e repousar tranquilamente, você olhar e falar assim... e traçar os alinhamentos, expectativas e estratégias, como que eu vou chegar nisso, né? Foi através disso que eu comecei a perceber. E aí, isso também te permite conhecer, se conectar com novas pessoas, que é onde hoje eu me encontro, com pessoas que enxergam também o meu potencial e que também compartilham diretamente comigo
e me escutam, entendeu? Bastante, às vezes. E essa é uma busca, né, de liderados e líderes de serem ouvidos, né? Essa escuta qualitativa, essa escuta respeitosa, onde eu estou te ouvindo aqui, você contar a tua história, e como é bom você ouvir narrativas virtuosas, né? E que são absolutamente naturais. Eu estava procurando e eu, do meu jeito, eu achei aquilo que mais faz bem para mim. E às vezes você ouve narrativas que elas não são tão virtuosas. E à medida que você vai investigando, no bom sentido, né, que você vai fazendo mais perguntas, mas como que foi? Mas como é que você se sentia? O que fazia falta? O que você não encontrava? Por que você acha que isso estava assim, te incomodando nessa fase, nesse momento, que nada, nem tudo estava tão bom? E essa audição interessada naquilo que o interesse de cada um está sendo associado ao objetivo de cada um, para que a gente seja responsável por um ambiente que respeita, mas que desenvolve e realiza. Sim. Né? Vem com essas conexões, né? De que, poxa, independente do turno da vida, falando desse tema, desse formato, você é desafiado Sim. a testar sua coragem. E a coragem está dentro do seu grau de fé naquilo que você faz. Não é fé só da espiritualidade, mas poxa, eu estou muito consciente de que a decisão que eu estou tomando está associada ao meu objetivo de encontrar. Mas que objetivo é esse? É de encontrar uma resposta, de encontrar um caminho, de receber mais luz, de receber mais clareza de qual é a escolha que eu tenho que fazer, né? Só a criação desse espaço que tem saúde, né, de energia, vai gerar para você um processo intuitivo que às vezes é inconsciente, mas você vai fazer escolha, né? Você vai falar, vou parar de fazer isso aqui, eu vou testar isso agora, né? E já sai fazendo. Inconscientemente você teve um ato de coragem, falou, paro e recomeço aqui, invisto aqui. É o ponto, né? Eu falo que às vezes é o ponto de virada, né? E também, além de tudo, pegando um pouco do gancho das coisas que a gente já conversou aqui, que é a comunicação eficaz, né? É chegar também, que nem eu já fiz isso, com a Camila, falar, olha, isso aqui é o que eu gosto, tá? Eu pretendo ainda migrar para focar 100% nisso, para o seu líder também ter a percepção, pô, então é para isso que ele quer navegar. Então, como que eu também posso ajudar ele a desenvolver para isso? Entendeu? Eu acho que é uma percepção mútua, né? E aí, obviamente, isso vai gerando um elo de confiança que produz melhores resultados. Para fazer, né? Para a gente fazer aquilo que gosta, necessariamente vai ter que passar pelo que precisa. Sim. E as pessoas que querem muito zona de conforto quer fazer um caminho direto. Mas será que não tem um atalho para fazer aquilo que eu gosto sem fazer o que é preciso? Eu gosto de cozinhar. Então eu vou fazer o que eu gosto, vou cozinhar hoje à noite. Hoje é sexta-feira, a gente está aqui batendo papo, mas é o dia de abrir uma garrafa de vinho e fazer um bom prato. Delícia. Mas vai precisar fazer o que precisa, tem que lavar a louça. Sim. Né? Sim. Então, eu estou brincando aqui com essa metáfora, mas é fato, as pessoas estão querendo cada vez mais um caminho fácil. E eu não estou falando que tem que ser sofrido, mas ele tem que reconhecer daquilo que é preciso aprender. Tem coisas que, sabe, tem atalhos que não existem. E se tiver, tem coisa errada, cuidado. Lá na frente você pode sentir, né? Meu amigo, a conta vem. Então, vamos nos vestir dessa consciência onde essas expectativas que às vezes nós criamos com nós mesmos, elas precisam ser negociadas com a gente. Exato. Né? Porque se eu começo a estabelecer expectativas onde eu não associo a isso objetivos e ações, eu vou me frustrar. Poxa, mas não aconteceu de novo. Você fez o que você precisava?
Não faz o que precisa. Quer dizer, pô, de novo nós não chegamos na meta, e aí está ele com o time dialogando quase um duelo. Cara, o que é que a gente fez? E o que é que a gente deixou de fazer para chegar nesse resultado? Às vezes, que etapa que a gente pulou? O famoso atalho. Não. E aí, às vezes, você sai até daquela... você entra de novo naquela questão da informalidade. Não, isso aí, passa a batida disso daí, não vai precisar, não. O primeiro passo que essa liderança que hoje vem iniciando sua jornada de líder tem que ficar assim, muito consciente é que para aquilo que eu quero conquistar, eu preciso me preparar. Se eu defino que eu quero ser o melhor, e ser o melhor pode ter certeza que é mais fácil do que ser o maior. Sim. É mais fácil, só que as pessoas preferem ser maior, porque está associado ao ter. Entendi. E isso não fica lá em cima muito tempo. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Então, busque primeiro em como eu vou ser o melhor líder, o melhor empresa nesse setor, o melhor profissional naquele segmento, né? O que precisa fazer para ser o melhor? Organiza isso que, por consequência, o tamanho virá. Mas virá na saúde daquilo que você é, não na saúde do que você tem. Porque ter é comprado, ser é construído, é produzido, é desenvolvido. É estabelecido aqui com alinhamento de valores, com comportamentos. Eu faço o que eu digo o que eu faço, é consistência. Liderança sem consistência não inspira, não engaja. Sim. Ela desaba, num momento ou outro. E você fala assim, pô, mas espera aí, essa pessoa fez isso inteiro e está na vida lá em cima. Sim. Ela não vai viver o terceiro turno. Porque para viver o terceiro turno da vida, você tem que ter consistência, conceitos éticos, você tem que ter pavimentado toda essa jornada, porque lá no terceiro turno você vai reencontrar muita gente que faz parte do primeiro e do segundo turno. Eu vivo isso na minha vida. Eu estou reencontrando colaboradores que hoje são meus clientes. Olha que loucura. Sim. Loucura boa, né? Eu estou reencontrando colaboradores que são meus clientes hoje. Eu estou reencontrando liderados que são diretores. Eu tenho liderados que são presidentes de organizações. E que diretamente ou até indiretamente você fez parte da formação dessas pessoas, né? Fez parte da provocação, de desafiar. Tem pessoas que eu transferi para lugares que elas não queriam. Eu lembro disso. Eu consigo citar nomes. Mas eu sabia que aquele momento de carreira e de vida da pessoa, ela precisava ser testada, desafiada, desenvolvida para que aquilo não fizesse parte ou criasse uma lacuna na sua jornada de liderança. Transformar os pilares para esse líder, né? Muitas vezes a gente começa a reclamar das coisas que nos acontecem antes mesmo de entender. Por que é que isso está acontecendo para mim? Não comigo, para mim. Isso está acontecendo para mim agora. Né? Sim. Eu estou discutindo comigo, né, nas últimas noites, né, quando sobra tempo, como é que eu quero meus próximos 10 anos. Eu vou entrar... tudo precisa de planejamento na vida, né? Sim. Onde você se enxerga, o que você quer para si. O ano que vem serão 6 décadas. Eu estou preparando a comemoração do meu 60º aniversário. Opa! A gente tem que organizar essas coisas na vida. Você tem que se presentear, você tem que se gratificar. E você sabe a dimensão da gratificação que você tem que fazer contigo mesmo. Para de fazer isso para os outros. Olha para você e compre o prêmio para você. Sim. O que você se merece? Então, você que está sentando e que tem, de repente, abandonado planos de longo prazo, não faça isso. Independente do turno da vida que você está, minha querida, meu querido. Faça um jogo justo com você. Olhe para os próximos 10 anos e o que é que precisa ser produzido para que esses 10 anos sejam virtuosos, abundantes, felizes, corajosamente desafiados, porque quanto mais a gente avança nos 4 turnos da vida, mais senso de urgência a gente vai ganhando, porque você tem menos tempo a realizar. Puta, eu não fiz isso, eu preciso disso. Eu sempre fui um cara, aspas, apressado, né? Eu lembro de uma consulta médica que eu fiz com o Dr. Meirelles,
meu médico até hoje. Aham. E eu era um cara muito ansioso. E eu fui consultar com o Dr. Meirelles. Dr. Meirelles, eu preciso trabalhar a minha ansiedade. O negócio está... Puxa, eu estou sofrendo com isso. Então. Aí ele pediu assim, me conte coisas ruins que a ansiedade tem produzido. Consulta. Eu não soube responder. A percepção, né? Não soube responder. Que coisa ruim, deixa eu pensar. Sabe, você começa a procurar a resposta. Olha embaixo da mesa para ver se a resposta ali. Ele falou, Alcione, eu já te conheço há um pouco de tempo. A ansiedade sua não é ruim para você. E a gente tem que olhar para os nossos sentimentos e descobrir aqueles que nos fazem bem e nos fazem mal. Hoje, há alguns anos já, eu passei a aprender que a minha ansiedade ela é altamente produtiva. Altamente produtiva. Se eu colocar coisas para fazer. Certo. Porque eu tenho ansiedade de ver as coisas acontecendo. Realizações, ansiedade de vida, ansiedade de realização. Como é que você faz para realizar? Põe no pipeline. Põe no plano. Desenha a estratégia. Desenha. Ao mesmo tempo que você fala assim, cara, estou no 3º turno, quero planejar os próximos 10 anos. Eu posso olhar, puxa, 10 anos é pouco tempo, cara. Já foram 60, estou falando dos próximos 10. Dá para fazer muita coisa em um ano, em 2 anos, num dia. Em 10 anos, então, nem se fala. Depende com que potência você chega em cada estágio. Então, não espere que a coisa se manifeste. Vá atrás, busque, pesquise, converse. Poxa, eu não sei o que fazer. Marca a conversa. Vamos almoçar comigo? Vamos bater papo, vamos falar. E as coisas, sabe? O universo manda mensagem. Por quem você convidar para fazer parte dela. Mas deixa as pessoas chegarem próximas. E às vezes são pessoas que estiveram longe da sua vida há muito tempo. Sim. E essa é a sabedoria da jornada. Né? Se tem uma coisa que me deixa rico, assim, é conversar com empreendedores de idade. Onde você extrai mais 80, conhecimento, 70 né? anos, sabe? Jovens deveriam conversar com empreendedores de longa jornada. São sábios, têm muita sabedoria, sabe? Tem coisas que a gente perde noites de sono, eles olham para a gente e falam, tá começando agora, daquele tapinha nas costas. Sabe, toma uma angolinha e vai embora, porque... e essas coisas nos tranquilizam, ajudam a nos tranquilizar para dar potência àquilo que tem que fazer acontecer. Né? Então, eu estou compartilhando aqui com você que olhe para a sua vida com a visão, do jeito que você quiser dividi-la. Eu dividi a minha em 4 turnos, né? Sim. E cada ano que passa eu compro uma cama melhor, porque eu quero lá no 4º turno dormir bem. Mas, cara, mas prepara sem pegar mole com você. Seja rígido com você mesmo, né? Eu não sei se a palavra é rígido, mas seja exigente, sabe? Exigente, acho que seria a palavra. Não fica assim, mediano. Vai ser mediano a vida, vai ser mediano o resultado, vai ser mediano a relação, vai ser mediano a influência, vai ser mediano a referência, o seu legado vai ser menor que mediano. E a gente está falando de quem quer fazer história, no seu pequeno latifúndio, seja o que for, né? Eu conheço pessoas muito simples. Cara, tem um jardineiro no meu prédio que é gostoso de falar com o cara, porque ele conversa com as plantas e ele tem o dom de cuidar da natureza. Ele certamente é um dos melhores naquilo que ele faz. Com certeza. Naquele ambiente, naquele espaço, ele é líder do quê? Ele é líder da vida, de um tanto de, sabe? Eu estou falando de inúmeras dimensões. Né? Eu estou falando da dimensão da vida, da dimensão da profundidade, da consistência, da coerência, e principalmente de entregar, sabe, lá no 4º turno, está feito. Metas estabelecidas, cumpridas, objetivos traçados, feitos, realizados. Muito bem, e quando a gente fala de uma liderança de resultados, né, uma das coisas que a gente precisa registrar
reconhecer e praticar, é que uma pergunta que está associada ao resultado pode trazer o seguinte texto: o que é que tem na base de cada conquista? Né? Você pode listar um tanto de coisas, né? Planos, metas, alinhamento, comunicação. Né? O que tem na base de cada conquista, olhando os turnos da vida e a jornada, é mais ou menos assim. Deixa eu te falar um negócio. Vai demorar. Vai demorar. Então, administra seu senso de urgência e as expectativas contigo mesmo. É fundamental que você reconheça que 99% das coisas que acontecem não foram planejadas. Elas são consequência das suas ações. Não, mas eu fiz a ação dentro daquilo que eu planejei. Ótimo, ótimo. Da forma que você fez, etc. Então, a vida tem a dinâmica dela, que a gente vai reagindo, planejando, fazendo, mas presta atenção como elas acontecem. Eu contei aqui para você que eu fiz 5 vestibulares antes de chegar à administração. Ah, mas você chegou, sim, eu estava fazendo vestibular. Para o curso errado. Né? Então, a consciência de que a jornada do líder é rápida e fulminante precisa estar associado a talvez um objetivo bem superficial. Agora, se você quer construir legado, uma história bacana para dormir em paz no quarto turno, acredite, vai demorar. Mas precisa de continuidade e consistência. E isso faz com que as suas realizações, 99% delas, aconteçam antes do prazo, alinhados aos seus valores, às suas conquistas, da forma com que você vive. A forma com que você vive limita a forma com que você faz e te garante uma entrega maravilhosa. Porque tem naturalidade, tem essência. Tem você vivendo com você dentro dos seus valores. Consequentemente, a resposta do universo vem. Por que você tem pessoas em mesmas condições de vida, estágio de faixa etária, em realizações completamente diferentes, quando as condições são muito parecidas? Está associado em como vive, como pensa e como se relaciona com todos os recursos disponíveis. Aqueles que são verdadeiros, puros, escolha. Aqueles que são suspeitos, interesseiros, artificiais, deixa de lado. Viva uma vida com essência. Vai demorar, mas chega. E quando chega, chega pleno. Porque daí você olha para a história e fala, cara, quantas realizações eu tenho para ser assim eternamente grato e referenciar o universo. Fala, cara, erguei as mãos para as suas bênçãos. Né? Agradeça as suas bênçãos. Eu espero que você acredite que uma liderança de resultados é uma liderança verdadeira, genuína, e que principalmente, se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se você ainda não faz parte, se inscreva aqui no nosso canal, liga lá o seu sininho, porque a gente está aqui com muita frequência, trazendo da forma nossa um conteúdo que a gente acredita, porque viveu e sabe o que ele traz de resultado. E eu conto com você. E você pode contar comigo, porque o Fala Mestre é para você, para transformar você no mestre dos seus liderados. Fica bem, um forte abraço.